Eu sempre achei que a amizade verdadeira era uma das coisas mais raras do mundo, mas também acreditava que tinha tido sorte quando conheci a Júlia. Desde a adolescência, ela estava presente em praticamente todos os momentos importantes da minha vida. Nós estudávamos juntas, compartilhávamos segredos, sonhos e até os medos que nunca contamos para mais ninguém. Quando eu perdi meu pai, ela foi a primeira pessoa a aparecer na minha porta. Quando ela terminou um relacionamento difícil, eu passei noites inteiras ouvindo seus desabafos. Para todos que nos conheciam, éramos inseparáveis. Muitas pessoas até brincavam dizendo que parecíamos irmãs. E eu acreditava nisso de verdade. Durante anos, nunca imaginei que justamente ela seria a pessoa que destruiria minha confiança da pior forma possível. Tudo começou quando minha vida começou a melhorar. Depois de muito esforço, consegui abrir uma pequena empresa online. No início foi difícil. Eu trabalhava mais de 12 horas por dia, dormia pouco e investia cada centavo que ganhava. Júlia acompanhou toda essa trajetória. Eu contava para ela cada conquista, cada cliente novo e cada meta alcançada. Ela parecia feliz por mim. Pelo menos era o que eu pensava. Com o passar do tempo, minha empresa cresceu além do que eu imaginava. Comecei a ganhar bem e finalmente pude realizar sonhos que antes pareciam impossíveis. Comprei meu primeiro carro, ajudei minha mãe financeiramente e comecei a planejar a compra da minha casa. Enquanto isso, a vida da Júlia parecia parada. Ela reclamava constantemente do trabalho, dos relacionamentos e da falta de oportunidades. Eu tentava ajudar de todas as formas possíveis. Inclusive, ofereci uma vaga para ela trabalhar comigo. Achei que seria uma maneira de retribuir tudo que ela tinha feito por mim ao longo dos anos. Ela aceitou imediatamente. Durante os primeiros meses, tudo parecia perfeito. Porém, aos poucos começaram a surgir pequenos problemas. Informações confidenciais da empresa vazavam para concorrentes. Clientes que estavam fechando contratos importantes simplesmente desapareciam sem explicação. Alguns funcionários comentavam que ouviam rumores estranhos sobre mim e sobre a empresa circulando pela cidade. Eu não conseguia entender de onde aquilo vinha. Passei semanas investigando, revisando processos e procurando erros internos. Mas nunca imaginei que a resposta estava sentada ao meu lado todos os dias. Até que uma noite recebi uma ligação inesperada. Era um cliente importante que cancelou um contrato milionário. Quando perguntei o motivo, ele hesitou antes de responder. Então disse algo que fez meu coração parar. Ele contou que havia recebido mensagens afirmando que minha empresa estava à beira da falência e que eu estava envolvida em esquemas financeiros suspeitos. Fiquei chocada. Aquilo era completamente falso. Perguntei quem havia enviado aquelas informações. Houve alguns segundos de silêncio. Então ele respondeu um nome que eu jamais esperava ouvir: Júlia. Naquele momento, senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Minha melhor amiga. A pessoa em quem eu mais confiava. A pessoa que conhecia todos os meus segredos. A pessoa que eu tinha ajudado quando ninguém mais ajudava. Era ela quem estava destruindo tudo pelas minhas costas. Mas o que eu ainda não sabia era que aquela traição seria apenas o começo de uma reviravolta tão grande que mudaria para sempre nossas vidas. Depois daquela ligação, eu passei a noite inteira sem conseguir dormir. A cada minuto que passava, minha mente tentava encontrar uma explicação que tornasse tudo aquilo menos doloroso. Talvez fosse um engano. Talvez alguém estivesse usando o nome da Júlia para prejudicar nós duas. Eu precisava acreditar nisso, porque aceitar a verdade parecia impossível. Na manhã seguinte, fui para a empresa mais cedo do que o normal. Pela primeira vez em anos, observei Júlia entrando pela porta sem sentir o carinho e a confiança de antes. Ela sorriu para mim como sempre fazia, perguntou como eu estava e até me trouxe um café. Aquela cena me deixou ainda mais confusa. Como alguém poderia agir com tanta naturalidade depois de uma traição tão grande? Decidi não confrontá-la imediatamente. Em vez disso, comecei a investigar em silêncio. Durante dias, reuni informações, conversei discretamente com clientes e analisei registros internos da empresa. Quanto mais eu procurava, mais provas encontrava. Mensagens enviadas para concorrentes. Conversas em grupos onde ela espalhava mentiras sobre mim. Áudios em que dizia que minha empresa logo quebraria e que trabalhar comigo era um erro. Cada descoberta era como uma facada. Não era apenas um momento de fraqueza ou um comentário impulsivo. Era algo planejado. Ela estava fazendo aquilo havia meses. O mais doloroso era perceber que tudo começou justamente quando meu negócio começou a crescer de verdade. Aos poucos, ficou claro que a raiz de tudo era inveja. Enquanto eu comemorava conquistas, ela acumulava ressentimento. Enquanto eu via nossa amizade como uma parceria, ela passou a enxergar minha felicidade como uma afronta. Mesmo diante das provas, eu ainda tinha esperança de ouvir uma explicação. Então marquei uma reunião apenas com nós duas. Quando ela entrou na sala, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Coloquei sobre a mesa impressões de mensagens, registros e gravações. O sorriso desapareceu de seu rosto. Durante alguns segundos, ela ficou em silêncio. Eu esperava um pedido de desculpas, uma justificativa, qualquer sinal de arrependimento. Mas o que ouvi foi ainda pior. Júlia cruzou os braços e disse que eu havia mudado. Disse que eu me achava melhor do que todo mundo desde que comecei a ganhar dinheiro. Falou que estava cansada de viver à minha sombra. Eu tentei argumentar, lembrar de tudo que havíamos vivido juntas, mas ela parecia uma pessoa completamente diferente daquela amiga que eu conheci anos atrás. Então veio a frase que jamais vou esquecer.
Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Você não merece tudo o que conquistou." Naquele instante percebi que nossa amizade já tinha acabado muito antes daquela conversa. Eu apenas não tinha percebido. Pedi que ela deixasse a empresa imediatamente. Ela saiu batendo a porta, mas antes de ir embora fez uma última ameaça. Disse que aquilo ainda não tinha terminado. Achei que fosse apenas raiva do momento. Achei que o pior já tinha passado. Eu estava completamente enganada. Nas semanas seguintes, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Novos clientes cancelaram contratos. Perfis anônimos começaram a publicar acusações falsas sobre mim nas redes sociais. Comentários maldosos surgiam em praticamente todas as minhas postagens. A reputação que eu havia levado anos para construir estava sendo destruída diante dos meus olhos. O estresse era tão grande que comecei a perder o sono, o apetite e até a confiança em mim mesma. Pela primeira vez desde que abri a empresa, pensei seriamente em desistir de tudo. Mas enquanto eu enfrentava o período mais difícil da minha vida, algo inesperado estava prestes a acontecer. Uma verdade escondida começaria a surgir. E quando ela viesse à tona, não apenas revelaria quem Júlia realmente era, mas daria início a uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Cada manhã parecia uma batalha. Eu acordava já com medo de abrir o celular e encontrar mais uma mentira espalhada sobre mim. Minha empresa, que antes crescia rapidamente, agora lutava apenas para se manter de pé. Alguns funcionários pediram demissão por causa da instabilidade. Clientes antigos desapareceram e até pessoas próximas começaram a se afastar. O mais doloroso era perceber que muitos acreditavam nas acusações sem sequer me ouvir. Eu me sentia sozinha, traída e completamente esgotada. Houve dias em que fiquei sentada no chão da sala, olhando para o vazio e me perguntando se todo aquele esforço tinha valido a pena. Mas em meio ao caos, uma pessoa apareceu quando eu menos esperava. Era Marcos, um ex-cliente que havia encerrado um contrato comigo meses antes. Ele pediu uma reunião e disse que precisava me mostrar algo importante. Quando nos encontramos, ele colocou o celular sobre a mesa e reproduziu uma gravação. Assim que ouvi a voz, meu coração acelerou. Era a Júlia. Na gravação, ela conversava com uma pessoa que eu não conhecia e falava abertamente sobre tudo o que havia feito. Ela admitia ter espalhado boatos, manipulado informações e até inventado histórias para afastar clientes da minha empresa. Mas o que me chocou de verdade foi descobrir que ela não estava agindo sozinha. Havia outras pessoas envolvidas. Concorrentes que se beneficiavam diretamente da minha queda estavam ajudando a financiar campanhas de difamação contra mim. Durante alguns segundos, fiquei sem palavras. Aquela gravação era a prova que eu precisava. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma pequena esperança surgir. Marcos explicou que recebeu aquele áudio de alguém que havia participado do esquema e decidiu sair quando percebeu o tamanho da situação. A pessoa estava disposta a testemunhar se fosse necessário. Naquele momento percebi que a verdade finalmente começava a aparecer. Contratei uma equipe especializada para reunir todas as provas possíveis. Mensagens, e-mails, registros financeiros e testemunhos começaram a formar um quebra-cabeça assustador. Quanto mais investigávamos, mais descobríamos. Júlia não apenas tentou destruir minha reputação. Ela também havia usado informações internas da empresa para beneficiar concorrentes. Em alguns casos, ela recebeu dinheiro em troca dessas informações. Aquilo já não era apenas uma traição pessoal. Era algo muito maior. Enquanto a investigação avançava, eu mantive tudo em silêncio. Não queria cometer o erro de agir antes da hora. Pela primeira vez, decidi ser paciente. Continuei trabalhando, reconstruindo aos poucos a confiança dos clientes que permaneceram ao meu lado. E algo curioso começou a acontecer. Algumas pessoas que haviam acreditado nas mentiras passaram a perceber inconsistências nas histórias espalhadas contra mim. Outras começaram a entrar em contato para pedir desculpas. A maré estava lentamente mudando. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu algumas semanas depois. Uma grande empresa entrou em contato demonstrando interesse em uma parceria nacional. Era uma oportunidade que poderia transformar completamente meu negócio. Quando recebi a proposta, quase não acreditei. Logo eu, que poucos meses antes estava pensando em fechar as portas. Trabalhei dia e noite para apresentar o melhor projeto possível. E deu certo. O contrato foi assinado. Aquela parceria trouxe novos clientes, novas oportunidades e uma visibilidade que eu jamais tinha alcançado antes. Enquanto minha empresa começava a se recuperar de forma impressionante, a situação de Júlia seguia na direção oposta. As primeiras consequências de suas escolhas começaram a aparecer. Pessoas envolvidas no esquema passaram a se afastar dela. Alguns dos concorrentes que a incentivaram simplesmente desapareceram quando perceberam que a verdade poderia vir à tona. Pela primeira vez, ela estava sozinha. Mas aquilo era apenas o começo. Porque uma revelação ainda maior estava prestes a acontecer. Uma descoberta que mudaria completamente o rumo da história e faria Júlia enfrentar consequências que ela jamais imaginou quando decidiu me trair. Enquanto minha empresa voltava a crescer, a investigação continuava avançando nos bastidores. A cada nova semana surgiam provas ainda mais graves do que as anteriores. O que começou como uma simples suspeita de fofocas e boatos havia se transformado em algo muito maior. Os especialistas que analisavam os documentos encontraram transferências financeiras suspeitas, conversas comprometedoras e registros que mostravam claramente a participação de várias pessoas em um plano para prejudicar minha empresa. Quando vi tudo reunido em um único relatório, senti um misto de tristeza e alívio.
Tristeza por descobrir até onde Júlia foi capaz de chegar. Alívio por finalmente ter provas concretas que mostravam que eu estava dizendo a verdade desde o início. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Durante uma das análises, foi encontrada uma troca de mensagens que ninguém esperava. Nelas, Júlia conversava com um dos concorrentes que participaram do esquema. A conversa começou falando sobre negócios, mas rapidamente tomou outro rumo. Em determinado momento, ela confessava que o verdadeiro motivo de sua raiva não era apenas inveja do sucesso da empresa. Havia algo muito mais profundo. Durante anos, ela se sentiu inferior a mim. Não porque eu a tratasse mal, mas porque comparava constantemente a própria vida com a minha. Enquanto eu lutava pelos meus objetivos, ela esperava que as oportunidades aparecessem sozinhas. Enquanto eu assumia riscos, ela permanecia parada. E em vez de usar isso como motivação para crescer, transformou aquela frustração em ressentimento. Ler aquelas mensagens foi doloroso. Passei horas pensando em tudo que vivemos juntas. Lembrei das viagens, das risadas, das conversas madrugada dentro e dos momentos difíceis que enfrentamos lado a lado. Percebi que a amizade que eu acreditava existir talvez fosse verdadeira apenas para mim. Enquanto eu enxergava uma irmã, ela enxergava uma rival. Poucos dias depois, a situação tomou um rumo inesperado. Uma das pessoas envolvidas no esquema decidiu colaborar oficialmente com a investigação. Em troca de reduzir as próprias consequências, entregou centenas de mensagens, gravações e documentos. Entre eles, havia provas de que Júlia havia mentido para várias pessoas dizendo que era uma das fundadoras da minha empresa. Em alguns casos, chegou a prometer contratos e vantagens que nunca poderia cumprir. Quando essas informações vieram à tona, sua credibilidade começou a desmoronar rapidamente. Pessoas que antes a apoiavam passaram a se afastar. Antigos amigos deixaram de responder suas mensagens. Alguns dos próprios concorrentes que a incentivaram começaram a culpá-la por tudo. Pela primeira vez, ela experimentava exatamente o que tentou fazer comigo, o isolamento. Enquanto isso, minha vida seguia mudando de forma surpreendente. A parceria nacional que eu havia fechado trouxe resultados muito acima das expectativas. Novas filiais começaram a ser planejadas, entrevistas surgiram em veículos importantes e minha história de superação passou a inspirar outras pessoas. Recebi mensagens de empreendedores que enfrentavam situações parecidas e encontravam força para continuar depois de ouvir minha trajetória. Cada mensagem me lembrava que eu não tinha passado por tudo aquilo em vão. Mas a maior reviravolta aconteceu em uma manhã comum. Eu estava chegando ao escritório quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi sem imaginar que aquela conversa mudaria tudo. Do outro lado da linha estava a própria Júlia. Sua voz já não tinha a confiança de antes. Ela parecia abatida, cansada e desesperada. Depois de alguns segundos de silêncio, ela disse algo que eu jamais imaginei ouvir. Ela queria me encontrar pessoalmente. Disse que precisava contar uma verdade que havia escondido durante anos. Uma verdade tão grande que poderia explicar o motivo de toda a sua traição. Naquele instante, percebi que a história ainda não tinha acabado. E o que eu ouviria naquele encontro mudaria para sempre a forma como eu enxergava tudo o que aconteceu entre nós. Durante dias eu pensei se deveria aceitar aquele encontro. Uma parte de mim não queria vê-la nunca mais. Depois de tudo o que ela fez, depois de todas as mentiras, prejuízos e noites sem dormir, a última coisa que eu desejava era ficar frente a frente com ela novamente. Mas outra parte precisava de respostas. Precisava entender como uma amizade de tantos anos havia se transformado em algo tão destrutivo. No fim, concordei em encontrá-la em um café discreto, longe do movimento da cidade. Quando cheguei, quase não reconheci Júlia. A mulher sentada naquela mesa parecia completamente diferente da pessoa que eu conhecia. Ela estava mais magra, com olheiras profundas e um olhar cansado. Pela primeira vez em muitos anos, não vi arrogância em seu rosto. Apenas desgaste. Sentamos em silêncio por alguns segundos até que ela respirou fundo e começou a falar. Disse que sabia que eu provavelmente nunca perdoaria, mas precisava contar a verdade. Segundo ela, tudo começou muito antes do sucesso da minha empresa. Na verdade, começou ainda na adolescência. Durante anos, ela viveu se comparando comigo. Quando eu tirava notas melhores, ela se sentia inferior. Quando eu conquistava algo, ela sentia que estava ficando para trás. Quando as pessoas elogiavam minha determinação, ela interpretava aquilo como uma crítica à própria vida. Eu ouvi tudo sem interromper. Aquilo parecia absurdo, porque eu nunca enxerguei nossa amizade como uma competição. Mas para ela, aparentemente, sempre foi. Júlia então revelou algo que me deixou sem palavras. Ela contou que, durante anos, criou uma imagem minha dentro da própria cabeça. Uma versão distorcida, onde eu era responsável por todas as suas frustrações. Sempre que algo dava errado em sua vida, ela encontrava uma forma de me culpar, mesmo que eu não tivesse qualquer relação com aquilo. Aos poucos, aquele ressentimento cresceu até se transformar em inveja. E quando minha empresa começou a prosperar, ela decidiu agir. Disse que inicialmente queria apenas diminuir meu sucesso, fazer com que eu passasse pelas mesmas dificuldades que ela enfrentava. Mas a situação saiu do controle. As mentiras aumentaram, as pessoas envolvidas cresceram, e quando percebeu o tamanho do estrago, já era tarde demais. Então ela me contou a verdadeira razão para ter pedido aquele encontro. Não era para pedir perdão. Não era para reconstruir nossa amizade. Era porque algo muito grave estava prestes a acontecer. Alguns dos concorrentes envolvidos no esquema estavam tentando colocar toda a culpa nela para proteger os próprios negócios.
Eles estavam preparando documentos falsos para alegar que ela havia agido sozinha. Júlia percebeu que havia sido usada. As mesmas pessoas que a incentivaram a me destruir agora estavam prontas para abandoná-la. Pela primeira vez, ela estava sentindo na própria pele a traição que causou em mim. Enquanto ela falava, percebi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Era a primeira demonstração genuína de arrependimento que eu via desde o início de toda aquela história. Mesmo assim, algo dentro de mim já havia mudado. Eu não sentia mais ódio. Também não sentia vontade de me vingar. Sentia apenas distância. A amizade que existia entre nós não podia ser reconstruída. Algumas coisas simplesmente não voltam a ser como eram antes. Quando nos levantamos para ir embora, ela me fez uma última pergunta. Perguntou se eu acreditava que um dia ela conseguiria reconstruir a própria vida. Fiquei alguns segundos em silêncio antes de responder. Então disse que todos merecem uma segunda chance, mas que ela precisaria conquistar essa chance através das próprias escolhas. Nós nos despedimos e seguimos caminhos diferentes. Eu acreditava que aquele seria nosso último encontro, mas estava enganada, porque poucos dias depois aconteceria algo que ninguém poderia prever. Um acontecimento que encerraria definitivamente essa história e mostraria que a vida sempre encontra uma forma surpreendente de colocar cada pessoa diante das consequências de suas decisões. Os dias que seguiram ao meu encontro com Júlia foram estranhamente tranquilos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que um peso enorme estava saindo dos meus ombros. Minha empresa continuava crescendo, novos projetos estavam sendo lançados e a confiança dos clientes havia sido restaurada quase completamente. Aquilo que parecia impossível alguns meses antes agora era realidade. Eu finalmente conseguia enxergar um futuro novamente. Mas enquanto minha vida entrava nos trilhos, a situação das pessoas envolvidas no esquema continuava se complicando. As provas reunidas durante a investigação eram fortes demais para serem ignoradas. Vários participantes decidiram colaborar para reduzir as próprias responsabilidades, e cada novo depoimento confirmava aquilo que eu já sabia. A campanha para destruir minha reputação foi planejada, organizada e alimentada por pessoas que acreditavam que poderiam agir sem enfrentar consequências. Só que a verdade sempre encontra um caminho para aparecer. Poucas semanas depois, as informações vieram à tona de forma definitiva. Empresas que participaram do esquema perderam contratos importantes. Parceiros comerciais se afastaram e muitos clientes encerraram relações ao descobrirem o que havia acontecido. A confiança que levaram anos para construir desapareceu em questão de dias. Foi nesse momento que entendi algo que jamais esquecerei. Reputação é um dos bens mais valiosos que uma pessoa ou empresa possui, e quando alguém escolhe destruí-la injustamente, acaba correndo o risco de destruir a própria também. Quanto a Júlia, ela precisou enfrentar as consequências das próprias escolhas. Sua imagem ficou profundamente abalada, muitos relacionamentos foram perdidos e ela teve que começar praticamente do zero. Mas, para minha surpresa, ela decidiu não fugir. Em vez de continuar culpando os outros, começou a assumir a responsabilidade pelos erros que cometeu. Pelo que ouvi mais tarde, passou a trabalhar longe da cidade, dedicando-se a reconstruir sua vida de maneira honesta. Não nos tornamos amigas novamente. Não trocamos mensagens. Não retomamos contato. Algumas feridas cicatrizam, mas deixam marcas permanentes. E tudo bem. Nem toda história precisa terminar com reconciliação para ter um final feliz. Às vezes, o verdadeiro final feliz é simplesmente seguir em frente. Enquanto isso, minha própria jornada tomou rumos que eu jamais imaginei. A empresa cresceu além dos meus sonhos mais ambiciosos. Consegui abrir novas unidades, gerar empregos e ajudar pessoas que estavam começando exatamente como eu comecei um dia. Mas a maior mudança aconteceu dentro de mim. Antes eu acreditava que confiança significava entregar completamente o coração para alguém. Hoje entendo que confiança também precisa caminhar ao lado da sabedoria. Aprendi a valorizar quem celebra minhas conquistas sem transformá-las em competição. Aprendi a reconhecer sinais que antes ignorava. E acima de tudo, aprendi que a traição de alguém não define quem eu sou. Durante muito tempo pensei que a pior parte daquela história tinha sido perder minha melhor amiga. Mas olhando para trás, percebo que a pior parte teria sido permitir que aquela traição destruísse meus sonhos. E isso não aconteceu. Eu sobrevivi. Eu continuei. Eu cresci. E foi justamente quando tudo parecia perdido que a maior reviravolta aconteceu. A pessoa que tentaram derrubar se tornou mais forte do que jamais havia sido. No fim, a vida colocou cada um diante das consequências das próprias escolhas. Júlia escolheu a inveja e colheu a perda. Eu escolhi continuar lutando e colhi uma nova oportunidade. E se existe uma lição em toda essa história, é esta: às vezes a maior vingança não é revidar, não é humilhar e nem fazer alguém sofrer. A maior vingança é continuar vencendo quando todos apostavam que você iria cair, porque o sucesso construído com honestidade dura muito mais do que qualquer plano criado pela inveja. E foi exatamente isso que mudou minha vida para sempre.